Divas Antidepressão. Embaixadores da Educação. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Gleica, sou estudante de psicologia do 8º período. Olá, sou o Lucas, estudante também do 8º período de psicologia. E nós somos aí o Diva Antidepressão. Esse é o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast, que são os Embaixadores da Educação. Como convidada, né, nós tivemos aí o prazer de trazer a Eunice. A Eunice, que é graduada, né, em pedagogia, especializada aí na cultura e história africana e afro-brasileira, em ensino lúdico, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia e aí em supervisão e orientação escolar. Eunice, muito obrigada aí por ter aceitado participar. Muito obrigada, Eunice. O nosso trabalho aqui nesse podcast, a função dele é falar um pouquinho aí sobre a orientação profissional, que é uma disciplina, né, que nós estamos tendo aí na faculdade de psicologia. E a orientação profissional ela é um campo aí que estuda as práticas e ferramentas que ajudam as pessoas a conhecer melhor os seus interesses, as habilidades, os valores e com isso aí tomar decisões, né, sobre os estudos e a carreira e a vida profissional, tá? A orientação profissional ela serve aí, né, para promover o autoconhecimento da pessoa, né, do orientando, apresentar sobre a realidade do mercado de trabalho, a recolocação também, né, porque existe também a reorientação, e aí a busca, né, pela profissão, pelo futuro da pessoa. Então, vou pedir aí para você se apresentar, para falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Então, meu nome é Eunice, né, como você já disse, já estou há 30 anos na educação, mas na verdade eu acho que já nasceu comigo, né, então assim, ser educadora já foi uma coisa assim que parece que veio já na minha genética. E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, né? Você falou um pouquinho aí da minha trajetória educacional, um pouquinho, já deu para perceber que eu gosto bastante de estudar, né? Então, assim, eu acho que o professor tem isso, né? A gente gosta de dar aula, a gente gosta de estar no chão da escola, mas a gente gosta muito também de estar no lugar de aluno, sentar, de estudar. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, bacana. Bom, aí, né, a gente tem uma pergunta aí que geralmente é feita aí, né? Que geralmente é o que norteia a gente um pouco, né, lá no início, quando a gente vai escolher uma profissão, né? Qual que era seu sonho de criança? Você falou que a educação já nasceu com você, né? Então desde sempre você quis ser professora, como que era? Sim, então assim, eu na verdade eu falo que eu não escolhi a educação, mas a educação me escolheu. Eu já tinha assim, o hábito de dar aula para as bonecas, de dar aula para as vizinhas, então eu cismei uma época que eu ia alfabetizar minha vizinha. E aí eu ia lá para casa, sentava na frente das bonecas e juntava ali, eu já tinha uma turma. Mas eu já quis ser outras coisas assim, eu já quis ser atriz, já quis ser bailarina. Então, assim, acabou que no dia a dia eu me realizo no chão da escola. Sim. Então, no chão da escola eu tenho essas possibilidades. Então, ali, quando eu estou contando uma história, eu me sinto ali como atriz. Quando eu estou com os meninos ensaiando uma dança, para um festival, eu estou ali realizando esse lado meu, da dançarina, da bailarina. Então, eu acabo que me realizo na escola. E você consegue lembrar aquele estado, né, quando a gente foi prestar assim, vestibular, se inscrever para escolher a graduação, a gente tinha que da barriga, mas a gente fala, não, devido a esses sinais aqui, a gente acha que a psicologia é o certo, e aí a gente vai nesse processo. E o que fez assim, nossa, a educação, ser professora é o... Quando você teve esse estado? Na verdade, eu não tive esse momento assim. O que acontece? Na minha trajetória, então, como eu gostava muito da escola, eu comecei a fazer trabalho voluntário na escola, com 15 anos. Então, tinha duas escolas perto da minha casa, uma municipal e uma estadual. Então, a municipal, a minha irmã estudava. Eu ia para a estadual e ali, para a municipal, eu ia lá e ajudava as professoras. E a estadual, que eu estudava, eu ia fora do meu turno e ajudava também. Então, assim, faltava um professor, eu estava lá na sala. E aí, tinha uma confiança ali, que eu ficava, às vezes, na sala sozinha. E assim, eu tinha 15, 16 anos. E aí, nessa época, eu já sentia que aquilo era meu lugar. Então, com 17 anos, eu terminei o ensino médio técnico em magistério. Então, eu já terminei ali sendo professora. E aí, eu saí dali com o técnico magistério e no ano seguinte eu já dava aula. Então, eu já comecei a dar aula com 18 anos. E aí, dali eu já comecei a fazer a faculdade, já dando aula. Então, assim, eu não tive aquela coisa da escolha, do momento, porque eu já estava assim, automático. E eu tinha certeza que era isso que eu queria. Né? Eu tive alguns momentos de dúvida quando eu quis mesmo se dedicar à carreira de atriz. Aí eu tive alguns momentos assim, de dúvida, assim, eu ia me dedicar à escola ou se eu ia por outros caminhos, sabe? Então, foi nesse momento que eu falei assim, não, porque eu estou muito realizada e feliz, então eu vou ficar nesse lugar. Então, talvez até a zona de conforto, né? A cadeira de infância ali já foi o seu estado, né? Isso,
bem na infância. E você, dona Gleico? O que você queria ser quando você era criança? Eu não queria ser psicóloga. Eu gosto muito, igual você falou aí, da arte, eu gosto muito de música, eu gosto muito de dançar. Tento ensinar o outro a dançar forró várias vezes, é pouco complicado. Temos provas que deu certo. Mas eu sempre gostei muito de dançar. Olha aqui, meu sonho de criança era ser a Joelma. Como não pude, eu queria ser pelo menos dançarina da Joelma. Então esse era meu sonho de criança. Mas voltado assim para a profissão mesmo, meu pai é motorista, né? Então eu tinha vontade de ter um caminhão rosa e ser motorista igual meu pai. Sim. A gente sabe que ser cantor, essa coisa é uma profissão, mas você sabe que é assim, um ponto muito fora da curva, né? Aí, igual você falou, o seu pai, essa influência deve ser muito bacana. Você via ele sempre assim, nossa, meu pai tá indo viajar o mundo e tal, então ele deve conhecer um monte de lugares. E você teve esse tipo de pensamento? Eu tinha essa cabeça. Essa ilusão. De conhecer lugares. O meu sonho quando eu era criança, quando eu era criança, eu pensava muito em ser famoso. Não sabe o que, sabe? Eu assistia desenho e eu falava, nossa, eu quero fazer desenhos animados, quero ser conhecido por isso. Aí eu depois, comecei a jogar aqueles joguinhos, né? Free jogos aí, um monte de jogos gratuitos, jogos para meninas, jogos para meninas. Eu era navegava entre as duas áreas aí. Eu gostava, quero fazer live. Quando surgiu isso, gente, tem como tipo de dinheiro jogando. Eu falei, quero ser famoso com isso. Eu acho que assim, a nossa geração assim, foi esse primeiro momento ali, né? A criação do pessoal no YouTube. Nossa, YouTube então, minha intenção. Não, gente, eu comecei com uma câmera, não precisa de uma caixa de sapato, eu vou comprar uma câmera. Eu tinha muito esse sonho, só que era difícil. Acredito que para as crianças agora, né, eles estão muito mais presentes, assim, com relação à tecnologia, com relação a ficar famoso. Então, um videozinho no TikTok, rapidinho, a pessoa fica famosa, né? E você tem lidado com isso na escola? Você ainda dá aula, né? Então, você tem lidado com isso na escola, no sentido, tipo assim, das crianças não pensarem mais em policial, bombeiro, médico, mas sim ser no YouTube, ser no TikTok. Tanto é que eu contei pra eles que eu viria fazer um podcast. Aí eles perguntaram pra mim, e qual canal? Você quer ficar famosa? Porque... A gente já botou essa ideia. Eu falei que depende de vocês. Porque vocês têm que assistir e compartilhar. E aí eles brincaram assim comigo. E eles têm muito disso, porque essa geração ainda tem de ficar famoso, ganhar muito dinheiro. Então, como eu trabalho assim, numa área de comunidade, né? Uma área mais periférica. Então, lá os meninos têm os dois sonhos, que é se tornar um jogador de futebol, que ganha muito dinheiro, ou as redes sociais. Sim. Então, eles ainda têm esse desejo, assim, quando você pensa em carreira, assim, seguir o que de profissional, o que você vai fazer para crescer, eles ainda têm e aí tem essas possibilidades, assim, alguns falam, não, eu quero fazer jogos, né, eu quero fazer esses jogos que eles gostam muito, ou ganhar dinheiro comentando os jogos, né, nas plataformas, então eles falam muito disso aí. Convivem muito. É a realidade deles, né, hoje. E só uma coisa assim, a gente falou um pouquinho sobre o processo de orientação. E a gente, eu não sei você, Gleico, mas eu tive professores que me marcaram, né? A gente tem sempre, acho que um professor querido, assim. Primeiro, qual é a faixa etária dos alunos que você dá hoje? Eu trabalho do primeiro ano ao nono ano do ensino fundamental. Então, os anos iniciais e os anos finais. Nossa, adolescência, acho que deve ser muito. É o início ali, é o fim da infância, o início da adolescência. Ela acompanha os meninos. Como é que é essa sensação? Como é que você percebe, como é que é dentro de sala de aula? Como é que aquele jogo de cintura? Nessa minha trajetória, eu passei da educação infantil até a formação de professores. Então, nesse momento, eu trabalho na Secretaria de Educação à tarde. Então, eu trabalho com a formação de professores, organizando a questão mesmo da docência. E no período da manhã, eu trabalho em Betim, numa escola de tempo integral, na região de Citrolândia. Então, é uma escola que tem do primeiro ao nono ano. E aí, eu trabalho na parte do integral e da parte diversificada. Então, tem o bloco diversificado e o bloco regular. Eu fico na biblioteca, então eu trabalho um projeto que chama Contos que Inspiram. Então, esse projeto eu trabalho com os alunos pequenos, do primeiro ao quinto. E os alunos do sexto ao nono, eu recebo eles na biblioteca, e aí eu auxilio na escolha dos livros. Então, assim, a gente tem um contato no dia a dia, todos os dias, com todas essas idades. Mas, para lidar com essas idades distintas e interesses distintos, eu sempre procuro entender a realidade deles. Então, assim, eu gosto de entender, eu gosto de escutar primeiro, então eu gosto de escutar as conversas, porque na biblioteca é um lugar de silêncio, né? Mas ali, quando chega para escolher um livro, e eu gosto de ler os livros que eles estão lendo, porque a gente pode comentar e pode conversar. Assim como a gente faz com os filmes, né? Então é muito legal, porque eu falo que a leitura às vezes é solitária. Sim. Eu leio e eu fico doida para comentar, eu não encontro ninguém. Então, quando você tem o prazer de encontrar uma pessoa que lê o mesmo livro,
né, a gente tem ali uma felicidade imensa, porque você vai trocar uma ideia. Então eu procuro fazer isso, principalmente para os maiores, né, porque eles já têm, assim, às vezes, uma resistência maior com a leitura. Então alguns brincam, falam assim, agora eu estou lendo mais, porque você conversa comigo. Então, assim, eu acho muito legal ter essa troca. Estão engajados Isso, né? essa troca. Isso que você trouxe aí de entender a realidade é algo que é muito falado assim, na orientação profissional, sabe? Porque até para o orientando ali, para a escolha fazer sentido para ele, né, precisa entender a realidade dele, né? De disponibilidade de estudos, né, de ter pessoas que precisam trabalhar para ajudar a família, como você falou que atua dentro, né, a escola dentro de uma comunidade. Então vem muito disso aí e isso daí que você falou é muito importante para a orientação profissional também. Sim. E o que agora você falou sobre a leitura muito solitária, né? E você já escreveu 2 livros infantis sobre, principalmente, o Crime e Tragédia, da Vale, né? Um marco, acho que assim, na história do Brasil, que a gente, principalmente em região interiorana, né? Ali Mário Campos, Brumadinho, isso impactou a Citrolândia, a área que você é da... Sim, água, pessoas que ficaram sem água potável durante muito tempo, acho que ainda estão alguma parte. Como que foi esse seu processo assim? Eu vou escrever um livro infantil, porque a gente acredita muito, a gente aprende na faculdade, com as nossas experiências, né? Que a gente brincou que ela viu o pai dela sendo motorista, hoje você interage com motoristas, e ou seja, de alguma forma a história dela ali está conectada, e assim vice-versa, a minha também. Como é que foi esse processo de escrever? E como é que você acredita que a docência sempre expressou impacto no processo de orientar esses alunos? Então, porque assim, a gente não pode dissociar, a gente está num espaço. Então, assim, a gente pensa assim, a escola não pode ficar isolada. E eu sou muito ligada às questões da natureza, eu sou muito ligada às questões de proteção e às questões sociais. Então, assim, eu amo pescar, eu e meu namorado, a gente ama pescar. E aí, pra gente, o rio é sagrado. Né? Então, quando aconteceu a tragédia do crime da Vale, aquilo impactou, assim, o impacto foi muito grande para mim, porque eu perdi pessoas queridas, ex-alunos, então, pessoas muito próximas, filhos de amigas. Então, isso para mim marcou muito. E aí, acompanhar tudo e ressignificar essa dor, porque é uma dor muito grande. Então, assim, é muito difícil para a gente pensar naquele momento ali, tudo que aconteceu parece, assim, até hoje, parece que não é real. Assim. E aí eu queria que a gente não repetisse. Então, uma das vertentes que a Fábio, que é a Associação das Vítimas, segue é a questão da memória e a não repetição do crime. Então, a gente conversar disso com as gerações futuras era importante, mas só tinha material para adulto. Então, assim, tudo que estava sendo produzido no momento era para o público adulto. E as crianças viveram isso, se transcrenderam ali, seus familiares, seus pais, seus tios, seus avós. Ninguém estava dialogando com essas crianças. Então, eu senti a necessidade. O livro veio dessa necessidade de dialogar com as crianças. Sim. E aí é por isso que quando eu escrevi o livro, foi pensando justamente nesse diálogo, uma linguagem em que as crianças pudessem entender que aquilo foi um crime, né, e que a gente não pode repetir isso. Então a gente precisa mudar posturas, né, mudar o nosso cuidado com a nossa casa comum. Então foi nesse sentido. E aí ele dialogou também com a população indígena que mora ali na região de Bicas e também usa o rio como um sustento. Né? Então estou pensando nisso. E que desafios assim você encontrou esse processo de orientar os alunos? Um exemplo que a gente passou na matéria, uma das atividades que a gente teve foi de apresentar um texto. Esse texto é de um projeto de orientação que foi feito com um jovem aprendiz em uma faculdade privada. E aí, um dos textos, que foi um estudo de caso, falou de um rapaz que ele queria fazer medicina. Mas ele não conseguia fazer medicina porque o fato de ele ser jovem aprendiz, a renda dele era essencial. O primeiro salário que ele recebia ajudava a colocar comida e pagar a conta dentro de casa. Para a família. Né? Nesse estudo de caso que nós fizemos, esses jovens aprendizes, eles, mesmo atuando como aprendizes dentro da faculdade, eles enxergavam aquela realidade como distante. Isso, exatamente. Então, falando aí em questão sobre desafios, como que você tenta nortear mesmo seus alunos ali, essas escolhas, apresentando essas oportunidades, abrindo portas mesmo para eles, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu procuro sempre fazer o seguinte, porque quando a gente vai orientar alguém, a gente tem que pensar assim, ter empatia, né? Pensar no lugar que o outro está, sem tentar fazer que ele faça o percurso como eu fiz, sim, porque a gente tem que dar ali condições da pessoa escolher o seu próprio caminho, né? Encontrar o seu próprio caminho através do autoconhecimento, através da sua busca,
sem a gente fazer isso por ele, né? É apontar os caminhos. Então, assim, o autoconhecimento, ele ajuda muito. Então, o que eu faço? Eu tento entender qual é a realidade que a pessoa está naquele momento, qual é o ponto de partida, para tentar buscar outras saídas, né? Porque a gente sabe que tem projetos sociais que podem ajudar. Então, assim, se é isso mesmo que a pessoa quer, se é essa aptidão, se é essa vontade, então ajudar a encontrar esses caminhos que podem ajudar, né? E não fazer assim, olha, segue aqui, né? Porque se a gente fizer assim, a gente acaba trilhando, dando um mapa, né? E dar um mapa não é legal. O legal é assim, você tá ali e a pessoa ir trilhando a sua trajetória. Assim como eu escolhi ser professora, a gente tem várias outras professoras, mas cada uma trilhou a sua trajetória, né? De uma forma diferente. Então, orientar, a gente tem que ter essa sabedoria. E eu vivo isso também em casa, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, um tem 11 e o outro tem 15, né? O que tem 15, quando ele era menor, ele falou que queria ser, assim, quando a gente conversou, até engraçado, ele falou que queria ser vendedor de pamonhas. Tinha 6 anos, ele achava o máximo, caminhão de pamonhas. E aí meu filho, na barriga, eu disse, não era isso que eu pensava, né? Mas eu também, eu falei, não é o momento de fazer aquele discurso, mas aqui a gente vai contando caminhos, né? E hoje ele já tem 15 e ele já desistiu da ideia de ser um vendedor de pamonhas. Não seja ruim, mas assim, eu sempre brinco assim, que você escolha aquilo que te faça feliz, né? Então eu brinco que eu tenho já 30 anos na profissão e eu gosto demais. Então quando eu estou na escola eu me sinto bem, me sinto realizada. Então assim, eu me sinto feliz de fato em estar na escola. Então eu sinto que eu fiz a escolha certa. Agora nesse período eu brinco assim, que já está na hora de aposentar, porque está chegando a hora, aí eu falo, está na hora de aposentar. Mas eu vou me aposentar feliz, eu não vou também ficar lá fazendo hora não. Chegou a hora, eu vou embora, não tipo desse caminho. Mas eu, às vezes as pessoas perguntam isso para mim, como você consegue viver assim, bem, dormir bem, comprar bem, não tomar nenhum remédio, porque você sabe que a bolsa da professora é cheia, né? Mas ainda não precisei, mas se precisar é claro que a gente tem, mas que assim, porque me faz bem mesmo, me faz bem estar no universo da escola, e aí eu sinto que essa foi a trajetória, né? Para mim, a trajetória que eu escolhi foi realmente, o que eu posso dizer sempre para as pessoas que eu oriento é, escolha aquilo que o seu coração vibre. Se o seu coração vibrar por aquilo, vamos tentar encontrar caminhos para chegar nesses objetivos, né? E atingir as metas. Então, que você faça esse caminho, mas que consiga chegar ali naquele lugar que você quer. O autoconhecimento, igual você falou, é muito importante você tentar pensar isso com os alunos. Ele é um pilar da orientação profissional. O primeiro passo, assim, varia de pessoa para pessoa os processos, mas o orientando se autoconhecer, saber de fato o que quer, o que não quer. E na orientação profissional pode ter testes psicológicos, pode não ter, isso varia muito. É muito processo de autoconhecer que o profissional estabelece ali orientando. E também a realidade profissional, como você falou, se o seu coração vibra, vamos ver os caminhos que a gente tem. E eu queria saber um pouquinho de projetos que você já realizou nas escolas. Se você, em algum momento, fez um projeto que fazia assim, vamos perguntar o que você quer e o que a sua realidade permite, tentar traçar algum caminho. Você realizou algum projeto que te marcou, ou nesse sentido, outro projeto também, de falar, olha, isso aqui eu levo assim como um emblema da minha trajetória. Então, os projetos foram muitos, né? Porque eu gosto de projetos. Eu acho assim, que os projetos, eles, principalmente projetos que lidam diretamente com as pessoas e que a gente tem resultado ali de deixar a pessoa realmente mais realizada, mais feliz. Então, assim, 2 que eu guardo, que eu gosto muito, é a questão dos contadores de história mirim, né? Que as crianças, desde pequena, elas entraram a gente fazia como se fosse um mini curso, e aí eles iam contando histórias para os colegas. E a gente ajudava na oratória, então a gente ajudava na hora da socialização, a empatia, porque o colega que esqueceu uma fala. Então, assim, isso para mim foi fantástico. E aí eu vejo essas crianças hoje, porque quando a gente fez esse projeto, os meninos tinham 4 anos, eram bem pequenos. E hoje eles estão com 11 anos, no 6º ano. Então, assim, e a gente vê esses meninos assim, na escola, recebendo prêmio de aluno destaque, sabe, de alunos. Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande. Então, assim, é um projeto que você ali acompanha e vê continuidade. E o outro projeto que está dentro do meu coração, que assim, que eu iniciei o ano passado, que foi um documentário com mulheres negras da melhor idade. Porque a história de todas elas é marcada por muito sofrimento da solidão da mulher negra. Então, e ali ressignificar essas histórias e trazer assim, uma nova possibilidade, né, de vivência. Então, isso para mim também foi um projeto, e ele continua, né, então essas histórias, e ouvir o relato delas, pós-projeto, continuidade do projeto, que o ano que vem a gente continua. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante. Então, é isso, eu sinto assim, que quando você tem a possibilidade de uma transformação social que é para o bem da pessoa, ou uma transformação individual, né, que a pessoa percebe ali, olha, eu posso traçar novos caminhos, eu posso
fazer de outra forma e aí até mesmo de recomeçar, né, de recomeços. Então, assim, trabalhar com os bem pequenos e com os já que não são bem pequenos foram experiências diferentes, mas todas duas bem gratificantes. Entendi, bacana. Manda um beijo pra vocês. Gente, tô aqui, ó, no podcast. Fazer a gente ficar famoso. E não um canal famoso. Um canal famoso. Bacana. Dentro desses projetos sociais aí que você faz, né? Tanto como você falou, voltado para os mais pequenos, dentro da escola também, você que faz alguns projetos também com essas pessoas mais velhas. Como que você acredita assim, que esses projetos eles moldam a sua identidade profissional? O que isso contribui ali para a sua identidade? Mais nesse sentido assim? Muito, contribui muito, porque toda vez que eu fico envolvida no projeto, eu ali relaciono as histórias com a minha própria história, assim, com a minha própria trajetória. E aí vem a minha parte do meu autoconhecimento, daquilo que eu desejo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. Então, assim, fazer parte dos projetos, escrever os projetos, colocar em prática esses projetos, também me ajuda enquanto pessoa. Né? Então, muitas vezes, assim, eu às vezes falo que eu mudo até mesmo algumas coisas que eu tinha para mim como certas, como, sabe, coisas assim. Tentar dar um exemplo. Às vezes do dia a dia da gente mesmo, a gente tem certas coisas que a gente aprendeu na infância, que a gente vai cultuando aquilo, né, pela vida. E é como se a gente quebrasse alguns paradigmas a partir do momento da história do outro. Você aprofunda na história do outro, você vê a mudança, o crescimento do outro, ao mesmo tempo acontece com a gente. Então eu sinto que enquanto a transformação acontece nos indivíduos que se relacionam comigo, acontece também comigo. Sabe? É isso. Obrigada. E você já ficou 10 anos na rede privada de ensino e atualmente você está na rede pública de ensino. E nessa questão de orientar, eu fico imaginando que são muito diferentes, né? E nitidamente, a gente dá um exemplo, a gente já teve muitas dessas conversas aqui, a gente tem até hoje na faculdade, nossa, se a gente tivesse de outra realidade, sabe que hoje a gente estaria na psicologia, mais em uma faculdade talvez com um nome maior, por status mesmo, né? Hoje em dia tem aquela coisa do luxo, minha faculdade estudia esse artefato aqui, luxuoso, então é melhor. A gente fica conversando muito sobre realidades. E o que você percebe na sua diferença de orientar os alunos da escola pública, dos alunos da escola privada, quando eles falam, eu gostaria de ser isso? Como é que você conduz esse processo nas suas aulas? Vamos ver se de fato você quer isso, vamos estudar essa realidade e, quem sabe, você consegue ser um pouco fora da curva. Porque a gente sabe que rede de ensino pública, ela tem os seus defeitos, mas também, se não fosse ela, a gente não estaria nem aqui. Né? E como é que é esse processo para você ver no mercado da rede de ensino público e privado? Excelente pergunta. Por quê? O que acontece? Para a minha experiência na rede pública e na rede privada, é fundamental. Até para entender os projetos, hoje, enquanto eu estou na Secretaria de Educação, então eu lido com o público. Mas eu sou muito preocupada com a questão da equidade. E aí, o que a gente tem? A gente tem, no nosso país, principalmente na época da pandemia, ficou gritante, né, o distanciamento entre o ensino da rede pública e o ensino da rede privada, até mesmo na questão de chegar até o aluno. Então, como a rede pública, né, conseguia chegar até o aluno e como a rede privada conseguia chegar até o aluno. Né? E eu não gosto dessa lacuna. Essa lacuna me incomoda, porque a gente precisa, e aí quando eu vejo assim, a orientação, tanto na escola pública como na escola particular, ela tem que ser muito próxima, tentando entender as duas realidades. Então, a empatia, por quê? Porque a gente tem, às vezes, na rede particular, um menino, que a gente já pensar no sujeito, que ele tem mais condições financeiras, mas e o emocional? Assim? E como a família lida com esse sujeito? Porque talvez ele esteja tão ou mais perdido do que o da rede pública, entende? Então, primeiro você tem que enxergar a pessoa. Porque se a gente não enxergar essa pessoa, esse sujeito que está ali, né, ou na rede pública ou na rede particular, a gente precisa enxergar o sujeito. Porque a família da rede particular, ela tem uma influência maior sobre as escolhas dos filhos. Né? Ela tem essa influência maior, assim, até mais. E aí isso pode causar uma pressão maior na criança. Então a gente precisa enxergar esse sujeito. Então, na hora da orientação, eu penso que são seres humanos, independente se está na rede pública ou na rede particular. E aí a gente ter este lugar, onde esse menino está.
Mas eu sempre tento assim, que a gente precisa ter políticas públicas para aproximar mais o ensino da rede pública ao ensino da rede particular, porque as nossas crianças merecem, independente se elas estão na pública ou na particular, né? A Greta tem uma irmã mais nova, né? E às vezes ela pergunta assim, manda um gente, olha, minha irmã tá muito feliz porque ela ganhou uma estrelinha e agora ela quer fazer o dever de casa assim, mais rápido, notas altas. E acho que tem uma no caso que você compartilhou comigo, que ela não tirou uma nota, a maior nota, não estava abaixo da média e ela estava mal. Isso, ela trabalho, né? Isso. Exatamente. Ela teve essa situação aí, que tem a questão do aluno de destaque. Sim. E aí ela foi bem em todas as provas, tirou notas boas, notas de comportamento também. E os professores falavam com ela que ela era destaque, e quando chegou o dia ela não foi. E ela ficou muito chateada, ela chorou, né? ela ficou bem frustrada. Aí tive que conversar com ela, porque a coleguinha que foi o aluno de destaque era uma coleguinha dela. Não, mas você foi no mês passado, você foi a aluna de destaque. Agora, olha, você pode ficar feliz pela sua amiga, mas ela ficou bem frustrada nesse sentido mesmo. Ela ficou bem chateada. E falando isso, você falou muito sobre pressão ali das famílias, né, e tal. Algo que a nossa professora, né, a Josiane, ela fala muito sobre uma situação de orientação que ela já aprendeu, que a orientanda que gostaria de seguir algo na área das artes, que ela desenha, pinta, né, é boa ali em trabalhos artísticos, e o pai queria que ela seguisse mais na área empresarial, na área administrativa. E você já encontrou situações assim com seus alunos? Você tem alunos mais velhos, né? Ainda está ali na adolescência, mas eles já conseguem, né, pensar um pouquinho no que querem ser, né, no que querem seguir. A família também, né, já tem uma influência ali. Olha, você procurou alguma coisa, porque 15 anos já já aprendido. Já pode começar a ser. Exatamente. Você já encontrou alguma situação dessa forma? Você já teve que lidar de alguma forma com isso? Não, assim, até porque a faixa etária dos meninos é menor, então ainda é muito leve. A gente percebe uma certa, mas não quando é o momento crucial da escolha. Eu acho que é maior neste momento. Porque quando eles estão nessa idade, eles ainda estão no campo das possibilidades. Eu vou ser isso, mas meu pai está querendo que eu faça isso. Mas aí quando é o momento da escolha, né, que a gente percebe que é o momento que pode ocorrer uma pressão, e aí a frustração da família, né, e da própria pessoa também na hora da escolha, né, e escolher. Mas aí eu faria, se tivesse, né, vivenciado um caso assim, conversar mesmo, e aí fazer essa conversa, porque quem vai seguir aquele caminho é a pessoa, né, não é a família. Sim, quando eu até comentei assim, da sua irmã, quando você falou no sentido de autoconhecimento e aproximar os ensinos, eu vejo que hoje em dia as escolas estão mudando a passos lentos, mas estão. Eu não sei se a sua irmã estuda na mesma escola que você estudou. Hoje, se você falar, a escola está completamente diferente, né? Estruturalmente, até professores novos. Sim. E isso eu acho muito bacana, que muda, mas o que me incomoda é que muda muito tarde, no sentido de quando você vai ver, uma distância muito longa. E a gente reforça aí para vocês também a gente tem ano de eleição, votar em pessoas que olhem para a educação, né? Independente de esfera política, a gente tem que voltar. A política ela é para a população, seja rica, seja pobre. Sim. E eu gostaria, você está aí na área da política, na Secretaria de Ensino, e eu queria saber assim, os desafios que você tem de colocar essa visão de inovação, que você atuou, principalmente na privada, pelo que a gente pôde estudar um pouquinho, e você trouxe também essa forma de inovar, entender que é humano. Como é que você tenta conciliar isso quando você está lá na secretaria conversando com outros profissionais? Então, é muito difícil. Eu vou falar que é muito difícil. Assim, a vantagem que eu estou numa secretaria é que a prefeita é professora. Então, eu estou numa vantagem. E aí, isso também é uma coisa que facilita para a gente o diálogo. Mas os desafios são muitos, porque mesmo com a vontade dela, a gente esbarra principalmente em relação a certas coisas que a gente deseja fazer, né? Só que o município é muito pequeno. Então, assim, ele não tem recursos próprios, sabe? Então, assim, o recurso que tem é muito limitado. Então a gente precisa, sabe, igual a casa da gente, a gente precisa ficar ali planejando os recursos, então a gente precisa assim, isso aqui dá para isso dá para isso. Só que a vantagem é que esse é o primeiro ano, né? Então a vantagem é que a gente tem que buscar parcerias, então parcerias privadas, parcerias mesmo com empresas, para que a gente possa melhorar mesmo os índices do município e melhorar a educação. Então a gente está com alguns projetos bem legais
para 2026 pensando nisso, entendeu? Pensando de diminuir essa lacuna. Sim, ó, esse trecho vai para o LinkedIn, você do LinkedIn, profissional de RH, parceria social, olhem para as políticas públicas, vou marcar a Eunice, o LinkedIn dela, procurem ela, independente de onde você esteja, seja do Rio, seja de São Paulo, a gente faz até a caravana com a logo, mas vamos olhar para as políticas públicas, por favor, tá? Pensando aí na sua atuação, né, voltada para a área privada e também dentro da área pública, tem muito aí também a lacuna digital, né? Sim. A área privada tem mais acesso a computadores, a internet boa, a bons equipamentos. Já a pública, pelo menos na escola onde a minha irmã estuda, já tem computadores ali e tal. Mas assim, nem compara, né? Como que você vê essa diferenciação do acesso ao digital, do acesso das crianças ali à internet, ao estudo digital mesmo? Sim, a gente fez um grande esforço do governo federal, tem agora a BNCC Computação, que vem já para trabalhar os eixos do pensamento computacional e assim, tem uma obrigatoriedade dos municípios implantarem até 2026. Sim. Então, assim, a gente entende que isso é um programa que a gente precisa colocar dentro do currículo, mas precisa também equipar. Quando eu entrei aqui nessa sala, eu falei, quero isso na escola. Como que a gente vai trabalhar com os meninos, as mídias sociais e tudo, se a gente não tem esse espaço também para que eles possam vivenciar isso aqui. E algo tão presente, tão presente. Então, assim, eu vejo que tem realmente essa lacuna, mas que a gente precisa diminuir isso. E que todos, né, os municípios, possam pensar, né, que os meninos não podem ficar excluídos do processo digital que já está aí, porque eles estão vivenciando, porém de forma errada. Assim, por quê? Porque não tem orientação. Então, eles são assim, quando a ideia, né, da gente diminuir as telas, isso é legal, isso é bacana. Mas quando a gente for usar as telas, que a gente use com consciência, que a gente use com ética. Então, isso a gente ainda não está ensinando na escola. Isso. A gente precisa ensinar isso na escola, porque é muito mais fácil a gente falar assim, vamos proibir. Mas em que hora a gente vai orientar? Se eles já estão usando, né? As crianças de 5 anos já têm celular. E ali, quantas possibilidades eles têm no celular? Possibilidades positivas. Mas se a gente não orientar, elas não vão ser possibilidades positivas. Exatamente. E algo que está tão presente também é a utilização da IA, né? Da inteligência artificial. E muitas controvérsias, né? Os seus alunos já utilizam isso? Você já percebe? Eu deixo dos menores, o maior que eu acredito que é mais fácil dele já utilizar, já os menores também. Eu, quando eu tenho possibilidade, eu sempre tenho orientado, mas a gente não tem institucionalmente esse momento para essa orientação. Então, eu ainda tenho feito isso de forma assim, sem ser institucional. Mas acredito que em breve a gente já vai ter isso de forma institucional para que a gente possa orientar, porque aí ajuda muito, então a gente precisa assim, usar de forma adequada, né? Eu acho que é usar de forma adequada. Está aí, foi criada, a gente não tem como fugir disso. Então agora vamos usar direitinho. Uma coisa que essas IAs estão lançando, mas é que isso ainda tem que ser explorado, tem um recurso de estudo guiado. Agora elas não tiveram uma resposta de cara, elas sempre usam. Mas eu fui saber que tinha o estudo guiado há pouco tempo, é uma ferramenta recente, que eu não vi um boom de gente falando, gente, dá para usar IA agora para aprender mesmo, no sentido de ela não tirar a resposta. Seu filho quer estuda com IA, porque a gente sabe que, principalmente em ensino público, às vezes mãe tá trabalhando, o pai está trabalhando, a irmã está trabalhando, o menino trabalha na parte da tarde sozinho, a parte da noite, está todo mundo cansado, às vezes a pessoa quer a ajuda do pai, mas poxa, o pai trabalha o dia inteiro, né? Não tem como. Aí vai pedir a orientação da matéria, então ele vai falar uma realidade. Hoje em dia a própria IA está olhando com esses recursos. Mas quem vai ensinar esses meninos que esses recursos são o melhor caminho, né? Eu acho que é um desafio muito grande, assim, como você falou. A gente já viu professores falando sobre isso, que atrapalham outros professores na rede. Calma. Eles podem ajudar a gente a otimizar muito o nosso trabalho aqui como professor. Não substitui, como não substitui o psicólogo, não substitui o professor, mas é uma ferramenta. A gente queria fazer um bate-bola rápido, né? O famoso pergunta relâmpago sobre a orientação profissional mais voltada aí para a sua experiência acadêmica como professora. E é o que vier primeiro na sua cabeça, tá bom? Então você me responde, eu já te faço uma pergunta, até mesmo para a gente captar aí o máximo da sua essência. Eu já vi que a pessoa, depois que faz quase 50, ela tem mais limite de falar, geralmente já tem mais limite de filtro. Então, se você não fosse professor, você seria? Atriz. Uma palavra que define a sua carreira. Resiliência. O que mais te inspira em sala de aula? Meus alunos. Um desafio constante na educação. Os políticos. Um político bom. Não
posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Um livro bom é aquele que olha para a educação, né? Se você. Um livro bom que marcou a sua vida. Nossa, são tantos. Mas, assim, que marcou minha vida pessoal ou profissional? As duas. Pessoal, a menina que roubava livros. Eu tenho muita dificuldade com a questão da morte. Aí bate bola, você está explicando, né? Mas eu acabei que eu empolguei. Mas em profissional, o Pássaro Encantado do Rubem Alves. Sua música favorita? Deitado em meu colo, do meu amor, que é cantor. Fala pra ele, qual que é a rede social? Ítalo DBL. Procure Ítalo DBL no Instagram, tá, gente? Cantor, musa da nossa blusa, tá? E o que não pode faltar numa boa aula? Encantamento. Uma prática de encantamento? Fazer com que as pessoas escutem o que eu falo e façam ali uma transformação nelas mesmas. Entendeu? Então, eu acho que o encantamento, ele gera aprendizagem, ele gera conexão. Então, o encantamento, para mim, ele não pode faltar. Um hobby fora da profissão? Dançar. Forró. A amiga tá dando usadas aí, tá? E para finalizar, uma habilidade que você acredita que todo educador precisa ter? Se conectar com os alunos. Bom, Eunice, é isso. Eu gostaria de agradecer aí imensamente a sua disponibilidade, né, por ter disponibilizado o seu tempo aqui para participar com a gente, de falar sobre a sua história, falar sobre a sua trajetória profissional. Acredito que isso vai ajudar bastante várias pessoas. Tomara que, com certeza, né, você vai inspirar outras pessoas também a seguir aí na área da docência, que com essa chegada aí, né, dos meios digitais e tal, é uma profissão assim que não tem tanto, mas assim, as crianças não falam mais que tem sonho de ser professor, todo mundo quer ser um TikTok, eu faço no TikTok. Nossa, Então, o professor vira dançar no TikTok. não é podcast. entendeu? Exatamente. Então, muito obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua atenção, tá? Por ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço. Eu agradeço muito a participação. Quando a Cat falou assim, gente, conheço uma profissional. Gente, Cat, ela tá aqui no bastidores, tá? Dá um mérito dela, assim, que participou com a gente nesse projeto. Então, a nossa diretora tá aqui só, assim. Então, quando ela trouxe pra você pra gente, nos apresentou o seu trabalho, a gente falou, nossa, vamos, que acho que ela tem muita coisa pra ensinar pra gente. E isso que você falou de encantamento, como a gente falou no começo, né? Tem professores que marcaram. Eu acho que quando você consegue gerar uma conexão, é outra coisa, a aula não fica empurrada. Tem professores que a gente entrava na sala de aula e falava, não. Se eu fizer uma dúvida, se eu fizer uma pergunta, eu vou ser xingado. Eu mesmo já fui chamado assim, mas você é burro. Por feito fazer uma pergunta. Então, quando você vem com essa sua fala, assim, faça o possível para encantar. É só o fato de ler, né? Biblioteca, a gente pegava um livro menor porque a gente não queria ler. E você não. Por que você não lê isso? Deixa eu ler com você. Como falou, Isso de compartilhar a história, isso. Né? De ter ali, de gerar uma identificação, né, com o aluno, isso é muito importante. Vou puxar saco um pouquinho da nossa professora, né, da Josiane, porque ela é assim, ela tem, a aula dela tem uma energia diferente, Sim. sabe? Ela sempre traz coisas novas pra gente. Agora, na área da orientação, a gente fala muito sobre testes, ela passa teste, ela corrige. Isso a gente vê muito na aula dela, assim, Quando a gente viu esse projeto, a gente só apresentou o trabalho no slide, como é que entrevistava uma pessoa, e a gente falou assim, mas nunca vi um professor que passou algo assim. Isso. Foi algo assim que veio numa hora muito boa e, mais uma vez, a gente agradece muito por você estar aqui. Então. Obrigada, a energia de vocês é muito boa. Eu sinto assim, que eu olho sempre aquele espelho do passado, né? Essa energia boa, eles fazem a gente ficar assim, bem também, porque a gente já teve esse lugar de aluno e eu vivo assim, gosto disso, de ficar no lugar de aluno também. Que aí assim a gente tem essa habilidade de aprender. Gostaria que você divulgasse as suas redes profissionais ali, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho e quem gostar de apoiar com algum projeto, livros, acredito que doação de livros, investimento mesmo, naquela que a gente vê entendendo mais jovens inspirando. Fala suas redes sociais para a gente. Minha rede social no Instagram é Eunice Aparecida Santos, mesmo, meu nome. Eu tenho a outra rede, que é a rede do projeto, que é o Projeto Beleza Negra. Então pode seguir lá e vocês vão saber um pouquinho do projeto. E o ano que vem, se Deus quiser, o projeto continua. A gente vai deixar as redes sociais dela na descrição para vocês procurarem saber do projeto. E a gente quer participar,
quer ajudar, não posso investir dinheiro, mas posso ir lá como voluntário e passar o que eu sei como profissional. O Unis está de portas abertas para inspirar mais jovens e fazer a educação ser uma força potente de mudança aqui no nosso país, tá bom? Eu gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem para gerações futuras, né, para os nossos futuros professores, ou para outros professores também, né, porque o professor forma todas as outras profissões. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem que você acredita que seja importante. Então, para mim, assim, né, o tanto que a gente conversou aqui hoje, eu consigo perceber que a melhor escolha que eu fiz foi ser professora. Então, assim, quem tem ainda aquele desejo, que percebe, assim, que admira o trabalho de algum professor, que te inspira, né, lembra das frases de Rubem Alves, né, que a educação é um exercício da imortalidade, né, que você vai ficar vivo ali naquelas gerações futuras, naquelas pessoas que você se conectou, naquelas pessoas que você pôde transformar. Então, quem tem aí esse desejo de ser professor, se vibra o coração quando você vê alguém aprendendo, esse é o caminho certo. Pode ser que aí lá você se realize também como atriz, como dançarina, né? Mas siga o caminho do coração vibrar. Acho que é importante isso. Gente, eu agradeço mais uma vez a professora Josiane por nos dar essa oportunidade. Esse foi o nosso, né, Diva Antidepressão, embaixadores da educação. Esse nome surgiu muito quando a Glica fala, que é mais ou menos a possível, né? Então, agradeço muito também você por a gente estar aqui nesse projeto. Quem sabe vem mais aí, eu quero a Cat como diretora também, tá? Obrigado, Cat, obrigado, Ingrid, que está aí atrás da tela, também auxiliando a gente nesse processo de direção. Gostaria de dar um recadinho? Não, só agradecer mesmo a professora, né, puxando o saco, pela oportunidade do trabalho. Eu achei o trabalho muito criativo, foi uma forma criativa, uma forma aí de conhecer as profissões mais a fundo, né, conhecer mais pessoas. Agradecer aos meus colegas, a Ingrid, a Cat, o Lucas, o Alex, que é o namorado da Cat, que ajudou a gente com coisas tecnológicas. Para você também, o Ítalo, que é o namorado da Denise aí pela presença. E é isso. Sim. Um beijo, gente. Lembre-se da educação e de mudança, viu? Um beijo. Obrigada. Divas Antidepressão.